Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral. E o meu canal no YouTube é o canal Carlos Eduardo Lose Rezende, né? Lohse, né? O Lose, né? Lohse e o Rezende com Z, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, aperte o sininho das notificações, tá? E esses são os canais nos quais vocês podem achar meu conteúdo, né? E espero que interesse a vocês, né? Estamos aqui às ordens para servir, para falar mesmo, para conversar com vocês sobre principalmente cinema, que é o que nós vamos fazer hoje. Estamos no dia 10 de março de 2024, né? Um domingo, né? Tivemos as estreias desse fim de semana. E eu quero falar com vocês de um filme chamado Garra de Ferro, tá? Dando os spoilers de sempre aqui, tá? E é um filme que fala sobre lutadores de luta livre, do famoso Telecat, né? De onde vieram figuras como o Hulk Hogan, o Mr. T, né, que era o BA do Esquadrão Classe A, né? O próprio Dwayne Johnson, né, que era conhecido como The Rock, que depois virou um interessante ator de cinema, um ator de cinema que eu particularmente gosto bastante, né? Não só pelos filmes de ação, não só pelos filmes de pancadaria, mas também porque eu acho ele um bom ator, tá? Eu gosto dele como ator realmente, tá? E esse filme ele vai falar, né, de uma família, né, de lutadores, né? Você tinha um grande patriarca que foi um lutador, que ele tinha um golpe chamado Garra de Ferro, e depois que ele se aposenta, ele coloca os filhos, né, para lutar, né? Para serem lutadores também, ele agencia os filhos. O mais velho deles, né, que é interpretado pelo Zac Efron, né, no caso, né, ele era, vamos dizer assim, o preferido do pai, né, de uma certa forma, né, a ser o cara que seria o campeão mundial, né, da liga campeão mundial dos pesos pesados da liga de luta livre, uma coisa assim, né, no caso, né. Só que o que acontece? Os outros irmãos mais novos, com o tempo, né, vão se destacando na luta livre e esse personagem do Zac Efron ele vai perdendo um grau de importância, né, nessa hierarquia familiar que o pai determina, né, ali na base da garra de ferro mesmo, né, no caso, né, porque o pai é ele que manda, é ele que decide, os filhos têm que cumprir todas as vontades dele, aí dos filhos de questionarem ele, esse negócio todo. Mas o problema é que o personagem do Zac Efron ele acredita que a família é marcada por tragédias pessoais e que a família é amaldiçoada, porque ele na verdade não é o filho mais velho. O filho mais velho morreu quando era bem criança, né? E ele nem se lembrava disso, né? E essa seria a primeira tragédia pessoal da família deles, né? Eles vão formar uma equipe, né, de lutadores, né, de telecat, esse negócio todo, né, que eles trabalhavam juntos, os irmãos, né, coisa e tal. Só que o que vai acontecer? A gente sabe que aquilo tudo é de mentirinha, né? Que aquilo tudo é armado. O próprio filme fala isso, entendeu? Mas você tem que fazer umas acrobacias ali onde você leva uns tombos que podem machucar e machucar de verdade, né? Você tem que saber cair, né? Você tem que saber treinar. Você tem que realmente estar com um preparo físico muito bom para aguentar as pancadas, né? Que toda aquela teatralização de luta exige, né? E isso vai aos poucos acabando com a família, né? É impressionante você ver isso. O segundo irmão mais velho dele, por exemplo, ele vai ter um rompimento no intestino e acaba morrendo, né? Aí logo depois eles pegam um dos irmãos que nunca tinha sido preparado para a luta, teve que ser colocado no lugar do irmão que morreu. Aí no meio da luta, ele que não tinha muito preparo, ainda não tinha muita experiência, ele acabou caindo de mau jeito, teve uma lesão no ombro, foi fazer a cirurgia, teve complicações, ficou com uma febre de 41 graus por 2 horas e ficou em coma, né? Ficou em coma no hospital e depois, quando voltou, ele voltou meio avariado das ideias, meio abobalhado, coisa e tal. Ele já não estava com as faculdades motoras dele todas desenvolvidas, né? E ele acaba se suicidando, né? Um outro filho deles que não estava na parte de luta, mas que ia até para estava até numa modalidade olímpica, não de luta, mas de um outro esporte que eu não me lembro agora, tá? Ele ia para as Olimpíadas de 1980 em Moscou, mas quem é mais velho, assim como eu, por exemplo, se lembra que em 1980 os Estados Unidos boicotaram as Olimpíadas de Moscou e não foram
o que fez com que vários países capitalistas aliados dos Estados Unidos não tivessem ido também. Aí depois teve a Olimpíada de 1984 em Los Angeles, que foi a vez da União Soviética boicotar junto com seus aliados, né? Então teve muita graça essas duas Olimpíadas, né, por causa disso, né? E aí esse rapaz que estava nessa modalidade olímpica agora, que não tinha nada a ver com luta, mas que eu não me lembro agora que modalidade era essa, vai entrar no mundo da luta também e vai começar a disputar com os irmãos. O pai meio que estimulava uma disputa entre os irmãos, né, para ver quem era o preferido dele e quem ia ser o cara que faria, vamos dizer assim, a luta para ser o campeão mundial lá dos pesos pesados, né. O grande problema é que esse garoto que era atleta olímpico também vai ficar mal, né? Ele também vai deixar de ser o principal lutador lá da categoria, vai ter menos contratos na televisão, vai ficar lá de segunda mão, ele estava se sentindo completamente sozinho, completamente deprimido, né? E ele também acaba se matando, né? Então, quer dizer, são só tragédias familiares. E o pai sempre falava para o filho, né, para o ator interpretado pelo Zac Efron, que ele não devia chorar, né? Não devia chorar, mas chega uma hora, né, que ele não aguenta mais, né, depois de ter perdido 3 irmãos, né, depois de praticamente, na verdade, três irmãos, não 4, né, contando com o irmão que ele perdeu na infância, que ele mal conhecia, né, ele ficou o único filho da família e perdeu todos os irmãos. Um belo dia ele estava lá na casa dele lá chorando, coisa e tal, aí os filhinhos dele chegam, né, e falam assim: por que você está chorando, pai? Não, não é nada não, coisa e tal, porque o homem não chora, desculpa, meus filhos. Aí os filhos falaram: mas a gente está chorando, a gente também sabe chorar, a gente também chora, pai, o tempo todo. Ele: porque agora eu sou o único irmão, né, não tem mais irmão nenhum, coisa e tal. Os filhinhos: não, a gente vai ser seu irmão, coisa e tal. E aí um filme que é tão pesado, né, é um filme que começa com uma cadência lenta, não é um filme, apesar de ser um filme de luta livre, não é um filme que tem grandes cenas de ação, entendeu? Você vai vendo aquela família chegando a um auge, né, no caso, na competição de luta livre, né, e depois começa a decadência com as mortes, né, dos irmãos lutadores, né, com a progressiva morte dos irmãos lutadores, né. E o filme tinha que terminar, ele ia terminar de uma forma muito melancólica, né, se ficasse só o Zac Efron lá chorando e o filme acabasse, né, e depois falou o que aconteceu com a vida, né, desse lutador, né, que o Zac Efron interpretava, né, essa foi uma história real, né, e aí para dar um desfecho um pouco mais alegre, né, falou o que aconteceu com ele depois, que ele vendeu a franquia da luta livre, que ele comprou um rancho e juntou toda a família dele, esse negócio todo, né, que era um sonho, um desejo dele, isso era manifesto, né, ao longo do filme, né, para a namorada dele que viria a ser a futura esposa, né. E também o filme ele também tem uma cena muito tocante, né, que quando o garoto que era o lutador, né, que era atleta olímpico, né, se suicida, né, ele deixa um bilhete, né, aliás todos eles deixaram um bilhete, né, os que se suicidaram, né, ele deixa um bilhete dizendo, né, que não estava mais aguentando aquela vida e que ele ia se encontrar com os irmãos, né. E aí aparece, né, ele navegando, né, num barquinho, né, ao longo de um rio, numa floresta, né, no lugar onde ele se matou. Ele aporta esse barquinho, sobe na margem do rio e encontra os irmãos dele, né? E todos eles se abraçam e ele pergunta assim: cadê o mais velho, né? Que tinha morrido quando ele não era nem nascido, né? Apareceu o irmãozinho dele lá pequenininho que morreu muito jovem, né? Coisa e tal. E aí ficou os 4 abraçados lá. Essa foi a cena mais bonita, mais tocante do filme. Então o filme, gente, ele é uma coisa um tanto quanto melancólica, muito trágica, né? Como se essa maldição que existisse na família realmente permeasse a família toda, né? O personagem do Zac Efron, inclusive, ele não queria nem dormir em casa com a mulher e com os filhos, porque ele estava com medo de que a maldição que ele exalava pegasse na mulher e no filho pequeno, né? E a mulher que não, fica em casa, eu preciso de você aqui em casa comigo, esse negócio todo, né? E ele não queria ficar em casa por causa disso, né? Então o filme rola umas neuras, né, no caso, tá? É um filme que você vai ter várias tragédias, né, nessa família aí, né, no caso, né? E para o filme não terminar com um gosto tão amargo assim, né, você vai falar o que aconteceu depois, né, com o personagem do Zac Efron, como se ele tivesse
morando junto com a sua família num rancho, né? Eles falam, né? Mostram as fotos reais, né? Do lutador mesmo, né? Com a sua família, esse negócio todo, né? Para dar um arremedo de happy end. Mas é uma história muito triste. É uma história muito triste. É uma história um tanto quanto pesada, né? No final das contas, né? Mas vale a pena ver esse filme Garra de Ferro. É deprimente pra caramba, muito melancólico, mas vale a pena. É um filme que vale a pena, entendeu? E é aquela coisa, né? É como o autoritarismo do pai, como a dureza do pai destrói, né, essa família dele no final das contas. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube Carlos Eduardo Luz Rezende. O Lose é L-O-H-S-E que escreve, e o Rezende é com Z, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.